A paz do Senhor aos irmãos, mais uma vez aqui para dar continuidade ao nosso estudo, que é a nossa matéria dessa semana, que é Sendo Discípulo de Jesus. Espero que vocês tenham tido uma ótima noite de sono e que seu dia Deus venha falar ao seu coração, mantenha os ouvidos sensíveis para ouvir a palavra dele e aprender um pouco mais daquilo que Jesus quer falar com vocês. E se você quer ser um discípulo de Jesus, se apegue a ele. O ponto 2 dessa lição vai falar vivendo para a glória de Deus. O primeiro tópico aqui é o significado da metáfora. Quando o Senhor utiliza a metáfora da videira para exemplificar a relação entre o Pai, ele nos deixa claro que há uma interdependência entre todos os elementos envolvidos na narrativa, pois é evidente que se os ramos não estiverem ligados ou fazendo parte da videira, significa que estarão mortos. João 15, do 4 ao 6. Por outro lado, ao dizer que ele é a videira, ou seja, o tronco, e nós os ramos, Jesus deixa claro que nós somos quem damos fruto. Pois quem conhece uma videira ou pé de uva, sabe que a fruta não brota ou nasce no tronco, e sim nos ramos, nas extremidades das varas. Dessa maneira, o nosso amado Jesus digna-se a conceder-nos a participação em seu reino, dando uma importância sem igual, pois o tronco jamais é cortado, e sim os ramos. Logo, o Pai trata-nos diretamente quando estamos em Jesus. Então, Jesus aqui está dizendo que como Ele é o tronco e nós a videira, nós que vamos trazer o fruto. E temos que lembrar que Jesus, quando mostrava os frutos, para glorificar o Pai. O fruto, mais nada, não é para glorificar a gente, mas sim o Pai. Toda obra que você fizer para Jesus, não pense que é para glorificar o seu nome. Não faça para glorificar, se autoglorificar, mas sim para glorificar o nome do Pai. Era dessa forma que Jesus fazia. Tudo que ele fazia, ele glorificava o nome do Pai. Faça como João Batista mesmo disse, que ele cresça e que eu diminua. Porque todo fruto que você produz não vem de você, vem de Jesus. Lembre-se, você só é o ramo e ele é o tronco. O tronco, sem o ramo, continua sendo tronco. Mas o ramo, sem o tronco, morre. É uma coisa que uma frase que uma vez me chamou a atenção, quando eu entrei numa van, que estava dizendo assim: você sem Jesus não é nada. Jesus sem você continua sendo Jesus. Então, ligue nessa. Saiba, se você acha que você está dando fruto, é seu mérito? Não, o mérito vem de Jesus. O mérito vem de Cristo. O mérito é para Deus. Porque você com Ele, você é tudo. Você sem Ele, você é nada. E Ele com você, você estando com Ele ou não, nós estando com Ele ou não, Ele continua sendo Deus. O ponto 2 dessa lição. A petição dos discípulos. Nesse ponto há muitos equívocos, pois as pessoas não atinam para o fato de que o pedir está diretamente relacionado ao estar em Jesus. João 15, 7. Assim as petições de quem almagoou-se, isto é, misturou-se a Jesus, a ponto de ser confundido com ele. João 6, 57 e 10, 30. Gálatas 2, 20 e Filipenses 1, 21. Jamais serão egoístas e mesquinhas, pois estarão em consonâncias com a natureza dele que, como já foi falado em lições anteriores, glorificava ao Pai pela bênção que o Criador concedia aos discípulos. Mateus 11, 25. Só podemos pedir tudo o que quisermos se estivermos em Cristo, e estando nele, certamente as nossas petições serão condizentes com a vontade dele.
João 4,34. Se você quer pedir as coisas a Deus e quer que Deus conceda ela na sua vida, esteja com Ele. Não tem como um pai dar nada para um filho se o filho não liga para o pai. Como que um pai vai abençoar um filho se o filho não está nem aí para o pai? Não tem como. Para a bênção chegar do pai para o filho, nós temos que estar ligados com o pai. Não tem como eu ficar somente falando procurando a Deus quando eu preciso. Eu tenho que procurar a Deus e estar com Deus todos os dias. Ao levantar, ao caminhar, ao me alimentar, ao deitar-se. Quando eu estou com Deus todos os dias e faço uma petição a Ele, Ele vai trazer. Muitas das vezes não da forma que a gente quer, mas Ele vai trazer. Algumas pessoas falam, mas eu não sou cristão, não sou nada, Deus me abençoa. Sim, Deus abençoa. Mas ser abençoado todos os dias, compreender a vontade do Pai, é só quem está com Ele. Então você chega ao Pai. Como eu me chego ao Pai, pastor? Lendo a palavra dele, orando. Quando eu leio a Bíblia, eu conheço quem é Deus. Quando eu oro, eu tenho intimidade com Deus. Então faça isso. Leia a sua palavra e ore, que você vai conhecer e ter intimidade com Ele. O ponto 3 vai falar a glorificação do Pai através da vida do discípulo. Além de agradecer a Deus pela chuva, a boa qualidade do solo e também das condições climáticas, uma das primeiras coisas que alguém faz ao deparar-se com uma bonita plantação e parabenizar é o agricultor. Pois qualquer um sabe que de sua dedicação também depende o sucesso da lavoura. Da mesma forma, Jesus ensinou que se dermos muito fruto, nisto o Pai será glorificado. Então, olha só, plante suas sementes, dê frutos, que cada vez que você der bom fruto, o Pai vai ser glorificado. Não dê mal frutos, porque quando nós damos mal fruto, é o exemplo que ontem estava na igreja conversando com uma irmã e ela falando que teve uma pessoa que colocou todas as pessoas que são cristãs num único pacote e jogou fora. Falando que todo mundo que não prestava. Mas por que isso? Porque existem pessoas que dizem estar na presença de Deus, mas são enganadores. Porque é uma frase que uma vez eu ouvi: não existe pastor, padre ou quem quer que seja mau caráter. Existe um mau caráter disfarçado de alguém. Não existe um médico mau caráter. Existe um mau caráter disfarçado de médico. Não existe um professor mau caráter. Existe um mau caráter disfarçado de professor. Não existe um pai ou uma mãe mau caráter. Existe um mau caráter disfarçado de pai e de mãe. Então não tente juntar todo mundo e colocar no mesmo pacote. Porque nós sabemos que, infelizmente, existem muitas pessoas mau caráter. E elas entram no nosso meio para estragar. Então olhe para aqueles que têm dado bom fruto. E quando você vê aquelas pessoas que dão bom fruto, adore ao Senhor. Porque Ele só está dando bom fruto porque Ele deu permissão para que Deus entrasse na vida dele e pudesse dar esses frutos. Amém? Hoje eu termino aqui essa segunda parte dessa lição. Amanhã eu venho com a terceira parte e última. Espero que o Senhor Jesus tenha falado ao coração de cada um de vocês. Obrigado por cada um que entrou e curtiu a live. Amanhã estarei aqui novamente. E que o Senhor Jesus dê um dia abençoado para cada um de vocês. Amém? E graças a Deus.